Olá pessoal, hoje eu compartilho com vocês 20 suculentas que podem ser cultivadas à meia sombra. Algumas são suculentas de sol pleno, mas que eu estou cultivando à meia sombra nesse período onde o sol está muito forte. Plantinhas que eu estou resguardando do sol para que elas não queimem. E outras são suculentas de meia sombra. São suculentas lindas, maravilhosas e que você pode ter aí no seu jardim. Então venha conhecer comigo essas 20 suculentas lindas que eu estarei compartilhando com vocês. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Primeiramente, gente, deixa eu explicar para vocês o que é meia sombra. Meia sombra é um local aonde pega meio período de sol, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, aqui pega meio período de sol e à tarde aqui pega sombra, então uma sombra bem iluminada, tá? Então um local de meia sombra não é um local escuro, um local onde não pegue ventilação, não, um local que pegue ventilação e que pegue meio período de sol. Então, hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas, algumas que eu cultivava a sol pleno, mas que estão sendo cultivadas à meia sombra, e outras que já são suculentas de meia sombra, que eu já cultivo há mais tempo. Vou estar falando para vocês sobre os cuidados que eu estou tendo com elas nesse período mais quente, né? Tem algumas que são suculentas que a gente tem que resguardar mesmo, que já estão entrando em dormência. Por isso elas, né, têm que estar sendo cultivadas num local onde não pegue tanto sol. Porque se elas pegarem muito sol, elas vão queimar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui essa lindona aqui. Essa é a Anacampseros filamentosa. Gente, olha como ela tá bonita. Então agora é o pleno desenvolvimento dessa plantinha. Ela fica muito linda. E eu coloquei ela nesse vaso justamente porque eu sabia que ela ia ficar pendente, né? E olha que lindona que ela está. A primeira plantinha, gente, o Sempre Vivum Odite. Olha que coisa mais fofinha. Eu fiz o replante dele recentemente. Ele tá respondendo bem. Ele tem essas folhinhas em formato de trompete. Fica todo enroladinho. Solta os bebês na base do tronquinho. E tem sido de fácil cultivo. A segunda, a Crassula fusca. Gente, essa plantinha eu tive uma história com ela que eu perdi. Quando eu comprei, praticamente eu a perdi. Mas reencontrei. Como assim, né? Ela fungou, quando eu comprei ela, ela fungou. Então, sobrou, gente, um bebezinho muito pequenininho. Eu acho que foi ter umas folhinhas ainda, nem lembro direito. E eu deixei ela no berçário e esqueci. E fazendo uma manutenção no berçário, achei ela novamente, né? Trouxe ela para cá, coloquei ela aqui nessa lata. Aqui, como eu falei para vocês, de manhã pega bastante sol, porém à tarde é sombreado. Então eu tenho visto que ela tem ido bem, aqui é meia sombra. Ah, eu posso cultivar essa planta a sol pleno? Sim, você pode cultivar a sol pleno. Mas agora nesse período, que né, o sol está muito forte, aconselho a cultivar ela assim, tá? Meio período de sol, meio período a meia sombra. A terceira plantinha que eu tenho cultivado a meia sombra está muito bonita, é o Sedum Rintone, essa fofurice aqui de folhinhas pilosas, né, peludinhas, ó. Então, de manhã, né, o solzinho e à tarde a sombra. E ele tem ido bem, gente. O sol da manhã, ele não é tão forte, né? Então, o sol da manhã, ele, na verdade, ele só faz bem para nossas plantinhas. Outra que tem ido bem a meia sombra, gente, nesse período, é o meu Graptopetulum amestistinum. Na verdade, gente, essa planta ela tá indo bem agora a meia sombra, porque nós estamos no verão, o sol está muito forte, aqui de manhã pega muito sol, à tarde é sombreado? É, mas de manhã ele já tá pegando a quantidade de sol suficiente, tá? Então, por isso que ela, né, está assim, tão fofinha, tão bonitinha. Se fosse isso no inverno, talvez eu teria que cultivar ela com mais sol, teria que tirar ela daqui. Esse local aqui, gente, ele pega em torno de 5 horas de sol, tá? Agora são 7 horas da manhã, tá começando a pegar sol, ó. Então esse sol né, 8 horas que ele começa a pegar o sol mais forte aqui. Vai até meio-dia. E à tarde, então, é bem sombreado. O Blue Bean é outra plantinha também que tá gostando muito dessa meia sombra.
pelo menos nesse período, né, gente? A gente sabe que no inverno isso já muda, tá? Então eu tô sempre enfatizando isso para vocês, porque para vocês entenderem que as suculentas, elas, né, a gente tem que adaptar elas em locais conforme o clima. No verão, a gente tem que resguardá-las um pouquinho mais por causa do sol forte. Já no inverno, a gente já consegue cultivar elas mais a sol pleno, porque o sol já não está tão forte e elas necessitam de mais sol, né, gente? Principalmente para que elas não adoeçam. Cremonosedum lirondin. Então, os sedums, né, gente? Esse faz parte da família dos sedums, né? Os sedums agora, nesse período, eu aconselho vocês a cultivarem mais a meia sombra. Como eles entram em dormência no verão, muito sol, né, um sol muito forte pode queimar, pode fazer com que elas, né, não se desenvolvam tão bem como a gente gostaria. Então, esse lindão aqui está sendo cultivado aqui também, né, na minha estante aqui, e está indo muito bem. No inverno, gente, eu já não cultivo ele aqui, eu tiro ele daqui, coloco num local onde ele pegue mais sol. Mas nesse período, olha que fofinho que tá. E aqui nesse arranjinho, gente, eu tenho duas beldades. Olha que coisa linda que estão. O Graptosedum bronze e a Mammillaria gracilis, né, que é um cacto. Olha que fofinho que estão. Então, qual é o segredo aqui? Poucas regas, né, como ela fica meia sombra. Olha que fofurice. Pega o sol da manhã. Porém, à tarde é iluminado, né, como eu falei para vocês. Aqui, ó, ela fica aqui em cima. Aqui em cima, tô colocando ela, deixando ela ali em cima da casinha. Deixo mais viradinho aqui o sedumzinho. Opa, quebrou uma folhinha ali, né, gente? Não faz mal, já vai pro berçário. E ali tem outra casinha também, ó, que tá com outro sedumzinho. Olha a cor que ele tá. A gente vê que o miolinho, ele tá diminuindo, tá vendo, gente? Então, isso é porque ele tá entrando em dormência. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Os sedums agora estão entrando em dormência. Então, não é aconselhado a cultivar eles muito a sol pleno. A não ser que a sua plantinha está indo bem, né? Você tem que estar observando para ver como ela está indo. E aqui nessa mesinha, gente, é um exemplo onde pega muito pouco sol. Pega somente o sol da manhã. Pega mais ou menos de umas 9 horas em diante, até umas 11 horas, não chega isso tudo. À tarde é bem iluminado, tá? À tarde não chega a pegar sol aqui em cima, mas é bem iluminado. Eu acredito que elas estão indo bem, porque os dias têm dando dias bem claros, bastante sol, né? Apesar de não pegar o sol suficiente aqui para elas, porque são suculentas de sol pleno, né? Como vocês estão vendo, ó, aqui eu tenho a Atlantis, aqui é a Veria Atlantis. Esse sedumzinho agora que eu esqueci a identificação dele, eu fiz a poda. Olha só os brutos, gente. Olha que coisa linda. Tenho aqui também o Vitor Kane variegata. Este é o Sedum Ghost. Olha a cor dele, como tá. Coisa linda. Tem aqui a Beatrize. Uma Beatrize. Tenho várias plantinhas aqui que são a Humberto Villa, de sol pleno. A Laui. Aqui a Nietzsche. Estão indo muito bem. Aqui o Ovíferum, gente, ó. A meia sombra. Meia sombra por quê? Porque elas estão pegando pouco sol, elas estão pegando em torno de 2 horas de sol somente e tá dando certo. O que eu faço é regar menos, tá? Então, eu estou regando menos e tem dado certo. E nesse vasinho, gente, é um vasinho de vidro que eu fiz a pintura, olha que fofíssimo. Eu tenho a Haworthia turgida. Essa plantinha, gente, já é uma planta de mais meia sombra mesmo, né? Não que seja de sombra. De sombra, não. Suculentas, elas não toleram sombra total, tá? Temos algumas folhagens que sim, mas as suculentas, não. Sempre que você for cultivar uma suculenta, ou ela vai ser de sol pleno, ou ela vai ser de meia sombra. Meia sombra, gente, é como que eu falei para vocês. É um local que vai pegar meio período de sol e meio período vai ficar na sombra. Ou algumas toleram uma sombra mais iluminada, uma sombra no sentido de que vai pegar menos sol, né? Como aqui pega em torno de 2 horas de sol somente, e elas estão bem, olha que lindona.
É linda, né? Eu acho essa planta muito bonita. Outra lindona, gente, é a pileia. Eu quase não mostro, né? Vou mostrar. Eu tenho um vaso dela em casa enorme. Eu trouxe uma mudinha aqui pro sítio e isso já tá enchendo também, ó. Então, uma plantinha que gosta um pouquinho mais de água, né? Eu tenho regado ela um pouquinho mais. Tem as folhinhas bem gordinhas, bem suculentas mesmo, gente. Olha só. E é uma planta de mais de meia sombra, né? Essa realmente não tolera sol forte de jeito nenhum. Assim, umas 2 horas de solzinho da manhã, ela ainda vai tolerar, tá? A que eu cultivo em casa, eu dou mais ou menos umas 2 horas de sol da manhã para ela. Essa aqui já é a que ela fica aqui na minha varanda, né? Uma varanda que ela é bem iluminada, pega bastante claridade, mas não tá pegando sol, tá? Olha que fofíssima. A aloe aristata, gente, essa planta, ela fica enorme. Eu tenho uma em casa também, que ela tá enorme. Então, ela tá a minha que tá lá em casa, ela também tá num vaso desse, né? Eu botei essa também num vaso grande. E olha o tamanho que ela já está. Ela já tá pegando na borda do vaso. E ela cresce muito rápido. É uma planta maravilhosa também, meia sombra também. No sol, ela vai ficar muito amarronzada, a não ser que você goste, né, de um tom mais amarronzado. Né? A meia sombra, ela fica mais bonita, ela fica mais verdinha e ela cresce mais também, daí o crescimento dela é mais rápido. Outra lindona, gente, hoje eu vou mostrar umas plantas diferentes para vocês, né? É a pata de elefante, essa suculenta maravilhosa, olha só, como ela tá grandona. Essa planta, ela pode muito bem ser cultivada sol pleno, no tempo, né? Direto no tempo, no jardim. Eu pretendo, no futuro, levar ela para lá, pro tempo ali no meu jardim. Por enquanto, ela está sendo cultivada à meia sombra. E olha que lindona que ela tá. Ela tá com uns brotos, com umas folhas novas, gente. Né? Eu cultivava ela atrás de casa, eu trouxe agora ela aqui para frente, como aqui, como eu falei para vocês, aqui não pega sol agora, nesse período do verão, tá? No inverno aqui pega sol direto, pega só até meia janela aqui na frente de casa. Mas agora, nesse período do verão, é muito iluminado, mas não pega sol, tá? E eu tenho essa outra... espada de São Jorge aqui, que eu não sei muito bem a identificação dela, só que essa é uma folha mais fininha. Ó, se alguém souber, né? Não é a lança, tem aquela outra que é a lança, né? Que é mais, que ela é toda redondinha mesmo. Não, essa ela não é redondinha, ó. Tá vendo? Ela é achatadinha de um lado e do outro lado ela é redondinha. E tem uma outra que é toda redondinha, que é a lança, né? Mas essa não é, tá? Olha que lindona. Esses dois vasos estão maravilhosos, né? Estão muito lindos. O monadênio eu tenho cultivado a meia sombra, gente, ele tem ido muito bem. A sol pleno, essas folhinhas não ficam assim tão viçosas. E eu acho que ele fica muito bonitinho com essas folhas, né? Então, eu tenho cultivado ele a meia sombra. Olha que fofíssimo. Tenho que tirar ele desse vasinho, porque tá muito pequeno, né? Olha, ele tá soltando brotos. Ah, ele fica muito bonitinho, gente. Então, vou dar um vasinho maior para que ele cresça mais e me dê mais mudinhas. A Euphorbia globulosa, essa você pode cultivar sol pleno também, mas daí ela vai ficar mais amarronzada e o crescimento dela daí fica mais lento, gente, ele não cresce tanto. Claro que daí ela vai ficar mais em formato de bolinhas, né? A minha tá um pouquinho mais esticadinha, tá vendo? Mas eu acho que ela fica mais bonitinha assim, mais verde, né? Nessa cor mais verde. Aí vai depender de você, tá? A minha eu tô cultivando, então, a meia sombra. Olha os bebezinhos, que fofurice. Todas essas bolinhas, gente, são novas mudinhas, tá? Ela vai soltando essas bolinhas, você pode estar retirando, tá? E colocando em outros vasinhos. E outra lindona que não podia faltar, gente, é a Haworthia cooperi, com essas folhinhas de vidro. Olha só, transparentes. Que fofíssima, né? Então, uma plantinha que também precisa de pelo menos umas 2 horas de sol. E o outro período pode ser num local, né, de sombra, mais uma sombra assim, gente, ó. Uma sombra bem iluminada, tá? Nada de locais escuros. A arvorezinha do amor. Essa não pode faltar, né, gente? Ela tá muito linda, então ela tem que aparecer. Ela aparece quase em todos os meus vídeos. Mas é porque a gente ama, porque ela é muito linda e porque ela tá maravilhosa. E é uma planta que pode, sim, ser cultivada a sol pleno e pode ser cultivada a meia sombra, que vai bem. A sol pleno, ela só vai ficar com as folhinhas menores, né? Vai formar mais esses cachinhos de coraçãozinho, assim, sabe?
E aqui na meia sombra ela já fica assim mais com esse brilho. Olha só o brilho, tá? Esse brilho é natural dela, tá? Então a meia sombra ela já vai ficar assim com as folhas mais brilhosas. A Haworthia corizato, essa lindona, gente, que eu trouxe para cultivar aqui no sítio. Ela deu uma crescidinha muito expressiva depois que eu trouxe para cá. É uma Haworthia com pelinhos. Deixa eu colocar aqui para parar bem, para mostrar bem para vocês, tá vendo? É uma Haworthia com pelinhos. Ela tem um crescimento um pouco mais lento. É uma planta que tem que ser cultivada mais à meia sombra. Sol pleno, ela fica bonita, ela fica marronzada, mas daí o crescimento dela, gente, fica mais lento ainda. E como eu quero, né, bebês, ela parece que aqui do lado ela quer soltar um bebezinho, gente. Não sei, tem que esperar mais um pouco. Então, eu tô cultivando ela mais uma sombra bem iluminada e praticamente ela não está pegando sol, tá? Muito pouco mesmo. Outra plantinha que não tolera sol forte, gente, pelo menos no meu cultivo ela não tem tolerado, é a Rosularia platyphylla. Essa agora ela está, vocês podem perceber, né, que ela está bem fechadinha, ela entra mais em dormência, ela tem o pleno desenvolvimento dela no outono. E agora ela tá com essas rosetinhas bem marcadinhas. Olha que fofíssima. Adromichus cristatus. Gente, nesse período, meia sombra para ele. Sol pleno, ele vai queimar, tá? No inverno, você até consegue, né? Outono e inverno, cultivar mais a sol pleno. Mas agora, com esse calor, com esse solzão todo, meia sombra para esse lindão. O colar de pérolas variegata também, gente, é uma plantinha que pede meia sombra. Tenho cultivado ele em local mais sombreado. E olha que lindão que ele está. O sol, ele é mais filtradinho aqui, tá, gente? Então, né, cuidado com as suas plantinhas nesse período para que elas não queimem. O coração emaranhado, outra plantinha pendente maravilhosa. Eu tenho cultivado mais a meia sombra. Olha o tamanho desses coraçõezinhos, gente. Que coisa linda. E tem ido muito bem. Olha só que lindeza que tá. Eu coloquei nesse vasinho, gente, para fazer mudas. Olha só. É um pote de água sanitária. E olha que lindo, né? Agora para tirar daqui, né? Eu vou dar um vaso maravilhoso para ele, que tá muito bonito. Colocar ele num vaso mais pendente. Aqui eu tenho também, ó, o coração... Ai, desculpa, gente, colar de pérolas, esse não é o variegata, tem dois, ó, que estão muito bonitinhos. Esse é um local, como vocês estão vendo, bem sombreado agora de manhã. À tarde pega um solzinho mais filtrado, tá? Mas é pouco. Então, é mais a meia sombra do que a sol pleno. Os eônios, gente, aqui eu tenho o eônio bailarina. Então, todos os meus eônios, nesse período do ano, eu cultivo mais a meia sombra. Eles entram em dormência, né? Não é legal a gente estar cultivando eles a sol pleno. Então, eu trago eles para o fundo da minha casa, atrás, né, de casa, onde é um local bem mais fresco. E eu sempre costumo colocar eles embaixo de uma árvore, porque eu, né, como eu cultivo todos no tempo, então eu cultivo eles mais embaixo de uma árvore. Esse ano eu trouxe eles para baixo aqui desse... Olha essa jó, gente. Olha só, olha o tamanho que tá. É um pé de lantana cambará. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui. Deixa eu mostrar, peraí, assim. Olha só, gente, enorme. Ele tá enorme. Eu tenho uma muda do vermelho aqui. A vermelhinha, ó. Só para vocês. Olha que linda essa vermelha. E essa outra cor aqui, ele tomou conta. Eu não fiz a poda, porque a gente faz a poda dele, né? Sempre. Então, esse ano eu não fiz a poda. Então, aqui embaixo, ó, eu deixo alguns vasinhos. E os meus eônios também, eu estou deixando eles aqui embaixo, que é um local mais fresco e protegido do sol. Outro sedumzinho que também tá aqui embaixo, gente, da lantana cambará. Deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês. Ai, coisa linda. Tá muito linda, gente. Tá muito linda. Isso enche de beija-flores, tá? Os beija-flores, eles amam. As abelhinhas também. Eles amam ficar aqui nessas florzinhas. Então, o sedum macnoi variegata. Tem outros sedumzinhos ali também, né? Ó, aqui tem o verdinho. E esse, o variegata. Então, também coloco aqui embaixo, tem que
né, dar uma podada nela ali embaixo, ela tá muito fechada, até para eles pegarem um pouquinho mais de iluminação. Então, um local bem sombreado, onde elas estão amando. E fresquinho, né? O importante é que é fresquinho também. Então, hoje eu trouxe algumas plantinhas que eu estou cultivando à meia sombra. O cuidado que a gente tem que ter agora nesse período do sol forte. É cultivar elas em um local mais fresco, um local bem iluminado, sim, né? A sombra total eu não recomendo, pois elas irão estiolar, ficar doentes, tá? Mas um local bem iluminado, um local fresco, para que elas fiquem bonitas. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!